Hoje é o Dia Mundial da Hipertensão Arterial. Essa data serve de alerta para a população sobre os riscos dessa doença, que atualmente é uma das maiores causas de morte no mundo. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, o número de adultos com diagnóstico médico de hipertensão aumentou 3,7% em 15 anos e atinge cerca de 24,5% dos brasileiros. Bastante, hein? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o médico cardiologista, Dr. João Paulo de Andrade. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Santa Receita. Muito obrigado. Doutor, quando a gente fala em hipertensão, todo mundo já fica assim, pressão alta, minha avó tinha, não sei o quê. É um alerta, doutor? Com certeza, né? A hipertensão, como você disse, tem uma prevalência muito grande na população. Cerca de 1 a cada 4 tem hipertensão. E com o passar da idade, esse número vai aumentando. Hoje a gente tem uma expectativa de vida cada vez maior e com o passar da idade o número de hipertensos também aumenta. E o fator genético é um fator importante. 30% a 50% de prevalência de histórico familiar de hipertensão significa que há uma tendência maior naqueles adultos jovens de desenvolver hipertensão. Então, realmente a avó tinha, a tia tinha, há uma prevalência maior, sem dúvida. E o que causa a hipertensão? O que é, doutor? O que acontece no nosso corpo? Sim, a hipertensão é quando há uma necessidade de força maior para que o sangue flua pelo vaso, pela artéria. E é definida como uma pressão arterial medida maior do que 14 ou 140 por 90. Então, essa é a definição da hipertensão. O leigo chama de 14 por 9, né? Então, quando o paciente tem uma pressão maior que 14 por 9, é definido como uma hipertensão. Hoje em dia, a gente já tem algumas definições que colocam esse paciente num grupo ainda mais delicado, que é o paciente chamado de pré-hipertensão, que é quando ela está entre 130 até 140 por 8,5 a 9. Então, é considerado pré-hipertenso. Então, o que é a pressão excelente? Aquela pressão de 12 por 8. A partir dali, a gente tem essa classificação de pré-hipertensão e maior que 14 por 9 é definido como paciente hipertenso. E, doutor, é uma doença silenciosa? Muito silenciosa. Esse é o grande problema da hipertensão. Por isso a gente coloca essa data, né, como Dia Mundial da Hipertensão, não para celebrar, mas justamente, como você falou, para alertar, né, a população. Então hoje a gente tem populações que todo mundo tem acesso à informação, mas muitos não medem pressão. Então, às vezes tem uma pessoa que tem 40, 50 anos, nunca mediu a pressão, uma única vez na vida, é um procedimento que dura 2 minutos, é muito simples. Vá a um posto de saúde, ao seu médico de consultório e medindo a pressão você tem um diagnóstico ali que é rápido, simples e que você pode prevenir e evitar doenças muito mais graves como AVC, riscos de doença renal com hemodiálise, cegueira, doença vascular com amputação, infarto agudo do miocárdio. Então há uma prevalência muito grande quanto maior for a idade da população. Então tem que prevenir. E doutor, existe, por exemplo, assim, homens têm mais, mulheres ou não? Sim, a gente tem que até em torno dos 50 anos há uma prevalência maior em homens. A partir dos 50, as mulheres têm uma tendência maior à hipertensão, por alguns fatores, dentre eles fatores hormonais. Então a mulher na pós-menopausa há um enrijecimento maior da parede do vaso e há uma tendência maior dessa pressão se elevar. A gente tem como estimativa que acima dos 70 anos, 60% da população é hipertensa. Então é uma prevalência idade dependente, vamos dizer assim. Então no adulto jovem, 25%, acima dos 60 anos essa prevalência vai aumentando cada vez mais. Isso acontece porque acho que a vida às vezes é desafiadora para grande parte das pessoas, sem dúvida, né? E a gente tem o estresse, a gente tem a ansiedade, a gente tem as doenças emocionais. Isso contribui, doutor? Contribui, né? A gente chama que 90% dos pacientes com hipertensão se deve a um conjunto de fatores, né? Os fatores genéticos, sem dúvida nenhuma, são importantes, a gente chama de fatores não modificáveis, mas tem uma prevalência muito grande de fatores modificáveis, dentre eles o sedentarismo, a obesidade, um fator de risco muito importante que é o abuso do sal. Então esse é um grande vilão. Para você ter ideia, a meta da OMS é que haja um consumo no máximo de 5 gramas de sal ao dia. A população brasileira consome em torno de 9,5. Então, o dobro do ideal. Então, isso, nós temos o normal. Ainda tem o aceitável. E ainda tem uma população que abusa mais ainda, né? Então, o sal é um grande vilão e o sedentarismo com a obesidade
são outros grandes vilões. Então, uma população saudável, que se exercita, que tem um controle rigoroso do sal, que tem um controle do emocional, do estresse, do peso, sem dúvida nenhuma ele tem uma tendência menor a desenvolver hipertensão no futuro. Fumantes também, doutor? Também é um outro fator para doenças cardiovasculares, como AVC, infarto, não propriamente na hipertensão, mas na doença cardiovascular, doença arterial com amputações, cegueira, infarto, derrame, AVC. O abuso de álcool também é um outro vilão, né? Muitas vezes a pessoa fala, mas o álcool tem um efeito diurético, é bom para a pressão, né? Isso não é verdade, né? Lógico que num consumo muito discreto não tem dano, mas num consumo abusivo é um outro fator de risco também para desenvolver. E hoje no mundo moderno o estresse emocional, né? Que antigamente não se falava, né, 20 anos atrás, e hoje em dia é um grande fator que contribui para a hipertensão. E doutor, existem alguns sintomas, por exemplo, as pessoas que de repente, eu não dou muita atenção para essa coisa de pressão, deve estar normal. Existem sintomas de que, não está nada bem, Sim. Isso pode ser uma hipertensão? Claro, Existem situações que nós chamamos de lesão de órgão-alvo, que é quando é aquele paciente que já está hipertenso, que não tem diagnóstico, mas em uma outra avaliação médica, detecta-se que há um dano em um órgão por conta da pressão. Por exemplo, o paciente que vai a um oftalmologista. O oftalmologista faz um exame na retina e ele pode observar um dano na retina secundário à hipertensão. O paciente vai a um nefrologista, tem um dano no rim secundário à hipertensão. Vai num vascular, tem um dano circulatório que é secundário à hipertensão. Então, isso nós chamamos de lesão de órgão-alvo. E existem os sintomas relacionados à hipertensão. Uma boa parte ela é silenciosa, mas alguns pacientes têm sintomas. Dores na nuca, tontura, visão turva ou embaralhada. Mas muitas vezes o paciente negligencia. Ele tem aquela dor na nuca, ele toma um relaxante muscular e acha que não é nada. No outro dia ele tem uma visão embaralhada, também acha que forçou muito a vista. Então ele negligencia muito o próprio corpo, né? E o corpo dá o alerta. Cabe a nós, né, atender esse alerta que o organismo nos oferece, né? Existe uma associação também de apneia do sono, que é aquele paciente que na madrugada tem despertares, sufocado. Esse é um grande fator associado à hipertensão também. Então, aquele paciente que na madrugada tem despertares súbitos ou o cônjuge percebe que ele faz uma pausa na respiração no meio da madrugada, é um paciente que deve sim passar por uma avaliação cardiológica, que provavelmente há uma relação de hipertensão e geralmente tem relação com doença cardiovascular. E doutor, essa coisa de acordar muito também para ir ao banheiro, tem alguma coisa a ver ou não, doutor? A princípio não tem uma relação direta, né? O sono irregular ele pode afetar a qualidade de vida e, em consequência disso, afetar a pressão. Mas o fato de urinar diversas vezes, não. Mas os despertares têm relação. Seja para urinar ou por um sono superficial, tem relação direta. E a gente tem essa coisa de época do ano, doutor? Sim. Porque minha avó tinha muito isso. Ela falava, nessa época já sei que a minha pressão vai ficar mais alta, ou do calor, ou do frio. Tem a ver, doutor? Tem a ver também. O inverno é uma tendência maior de doenças cardiovasculares agudizarem, descompensarem. E a pressão também. Muitas vezes no inverno a pessoa diminui a atividade física por conta do frio, não quer sair no frio para fazer exercício. Muitas vezes tem alimentações mais copiosas, em grande quantidade, abusa um pouco no sal, na feijoada no final de semana, na gordura. É um outro fator também vilão. E o próprio inverno também faz um pouco de vasoconstrição, aperta um pouquinho o vaso. E isso tende também a aumentar um pouco a pressão. Então no inverno é mais comum picos de pressão e mais comum os eventos cardiovasculares, como infarto, AVC, mais comum no inverno. E como a gente trata, doutor? Porque não tem cura, mas tem tratamento. Tem tratamento. Então, nós sempre procuramos buscar medidas não medicamentosas para depois buscar o tratamento medicamentoso. Então, qual é a forma não medicamentosa? A gente chama de prevenção secundária. É aquele sedentário que você vai indicar o exercício físico, é o obeso que nós vamos orientar o emagrecimento, é o paciente que abusa no sódio, que nós vamos orientar a redução desse sódio, que abusa no álcool, que tem um estresse emocional, que tem uma vida muito irregular do ponto de vista de sono. Então, nós vamos trabalhar esses fatores modificáveis, sendo os principais o exercício e o controle do sal. E não havendo melhora dentro de 2 a 3 meses, aí nós iniciamos a terapia com remédio, com medicamento. Então, sempre buscamos primeiro a terapia não medicamentosa, através da mudança do hábito de vida. Quando não dá resultado, aí realmente precisa do remédio. E muitas vezes é um remédio de uso contínuo, né? Em alguns casos, o paciente mudando o hábito de vida, às vezes a gente até consegue retirar, mas buscamos sempre
evitar o início medicamentoso, sempre tentando mudar o hábito de vida. É possível também dar em crianças, doutor? Também é possível em crianças, né? Muito menos comum, mas também é possível. Geralmente é o que nós chamamos de hipertensão secundária, que fica ali no grupo de 5 a 10% dos casos de hipertensão. E aí são casos mais delicados, em que tem fatores reversíveis em alguns casos, né? Não necessariamente relacionado a hábitos de vida, e sim algum fator reversível, controlável. Então, o jeito é a gente realmente ficar muito atento, né? Sim. Aferir a nossa pressão. Com certeza. E uma vez eu escutei isso, doutor, de quando a gente vai numa consulta médica, se o médico fica só pedindo os exames, mas em momento algum ele aferiu sua pressão, você já começa a desconfiar. Com certeza. Né? Porque é uma das coisas que tem que ser feita, É fundamental em todas as consultas e qual médico for. Independente da especialidade, é fundamental a aferição da pressão. E tem técnica, né? O paciente, ele tem que estar com a bexiga vazia, ele não pode ter fumado nos últimos 30 minutos, não pode ter feito exercício extenuante na última hora. Então, não é chegar correndo e no postinho medir. Tem uma técnica correta para medir. Perfeito. Doutor, seja sempre bem-vindo. A gente precisa falar mais do coração aqui no Santa Receita. E o doutor é muito didático, viu, doutor? Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Você de casa ficou com alguma dúvida? Tem um e-mail do doutor, João Paulo Andrade, 1981, @yahoo.com. Obrigada, doutor. Disponha. Amém.